dia! Vamos abrir as Bíblias. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 19. Uma passagem que nós todos conhecemos. Sempre temos bênçãos a adquirir pelo Espírito Santo, por intermédio da ministração da palavra, todas as vezes que nos oportunizamos a palavra de Deus, mesmo em textos conhecidos como este. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pode sentar, amados. Várias foram as vezes que eu já ministrei nessa palavra, e nós já ouvimos aqui ministrações baseadas neste texto. Algumas vezes analisando pela ótica de Jesus, outra pela ótica do povo, outra pela ótica de Zaqueu. Agora, nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos sobre a nossa ótica, ou seja, olhando para as atitudes de Zaqueu, o que nós podemos tirar de proveito. Eu quero aqui salientar que o Senhor deu atenção a Zaqueu quando Zaqueu decidiu dar atenção a Deus, não é? Então, para termos o retorno de Deus, nós precisamos decidir por Ele, em buscar a Ele. Nós precisamos decidir em ir onde o Senhor está. Nós temos um equívoco enorme de achar que Deus tem que ficar atrás de nós. Quando falhamos, nós achamos que tem que ocorrer conosco o que ocorre com a parábola da centésima ovelha. Eu sou ovelha ferida, a igreja tem que ir atrás de mim, Deus tem que ir atrás de mim. E não é bem assim quando nos afastamos do Senhor. É só lembrar da parábola do pródigo. Quando o filho pródigo decidiu se afastar de Deus, ele decidiu por conta própria. O pai continuou em casa, não mudou o seu estado, não mudou sua posição, continuou em casa. Ele é que rodou por todos os lugares e percebeu que precisava voltar, mas o pai não foi atrás dele.
né? Às vezes nós temos uns equívocos assim de achar que qualquer coisa, porque tem que vir atrás de mim, tem que me buscar, ou então nós achamos que precisamos fazer isso, mas tem gente que não quer busca. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de alguém que está precisando de salvação, ou de alguém que conhece simplesmente a Deus. Nós estamos falando de pessoas que decidem abandonar o Senhor. Nós sabemos que a salvação, aquilo que Deus conquistou lá na cruz, não se perde, mas eu posso decidir não querê-la mais. Eu posso decidir não querer estar com o Senhor. Eu posso decidir romper com a igreja de Deus. E é por meio da igreja que nós temos comunhão com o Senhor. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Destacando aqui essas premissas iniciais dessa palavra, o que eu quero compartilhar aqui nessa manhã é a sede pela unção. Nós estamos no ano da unção, mais uma vez, né? Todas as mensagens da manhã, especialmente aqui no culto da família, nós vamos falar sobre esse prisma, ou seja, olhando sempre com foco na unção, porque nós precisamos da unção de Deus, e para isso nós temos que entender o que é a unção de Deus. E unção de Deus, queridos, é necessariamente uma decisão, uma vontade, é ter a presença de Deus. Quando temos o Espírito Santo, nós temos a unção. A palavra, inclusive, a Bíblia Sagrada, tipifica, tem como símbolo do Senhor Deus, o Espírito Santo, o Senhor que está conosco, como Jesus prometeu, eu vou, mas vos enviarei o Consolador para estar sempre com vocês, é exatamente o óleo. Quando somos batizados no Espírito Santo, nós estamos mergulhados na presença e na vida do Espírito Santo. Então, ter a unção, ou ter sede pela unção, é sede de relacionamento com o Espírito Santo, é sede de Deus, é vontade de estar sempre com o Senhor, é ter o Senhor em nossa vida e por nossa vida. Aqui tem uma diferença. Ter o Senhor em nossa vida e por nossa vida é ter o Senhor em minha vida, mas por minha vida é que Ele é Senhor de todas as decisões. Eu me rendo a Ele. Não é simplesmente falar assim, é estar com Cristo ou estar com o Espírito Santo por conveniência. Não é estar simplesmente nos cultos da igreja, não é estar simplesmente nas ações que envolvem o reino de Deus, não é simplesmente me auto-intitular ou decidir ser evangélico. Não. É a vida de Deus em nossa vida. É renúncia do seu eu para que Cristo possa realmente viver, estar em você. E isso nós já compartilhamos aqui inúmeras vezes, que é o Cristo ungido de Deus em nós, e aí nos tornamos ungidos, ou seja, unção, e isso todos os dias renovados. Quando eu decido ter a minha vida no Senhor, como fez Zaqueu aqui, né? E Zaqueu não era um homem desconhecido das coisas de Deus, ele era judeu, ensinado como judeu desde criança. Olhando para a história de Zaqueu, nós vemos que ele era um homem conhecedor do que ele deveria fazer. Você veja aqui que na palavra não precisou de Jesus falar nada para ele, ele mesmo já foi se denunciando. Olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, eu vou dividir meus bens pela metade, não é? Ele sabia que ele precisava receber ao Senhor da forma como ele recebeu, com honra, não é? A palavra fala aqui que ele recebeu, tem uma tradução que diz assim, a expressão gostoso, quer dizer, com todas as honras, é o que a tradução completa dessa palavra traz de entendimento dos dias de Jesus. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, Jesus foi recebido como um mestre, teve os pés lavados, teve óleo sobre a sua cabeça, recebeu um beijo no rosto, os melhores aposentos da casa foram dispensados a ele, ou seja, recebeu com muita alegria, ou seja, Zaqueu sabia o que tinha que fazer para com o mestre.
Quando ele decidiu ver Jesus, ele sabia as consequências que isso poderia acarretar a ele, por ser exatamente judeu, e as posições que ele havia tomado, que eu vou trazer à luz a vocês agora, as decisões que ele tomou na vida, eram decisões que o afastavam dos mestres judaicos. Por isso mesmo ele não usou a sua posição para chegar até Jesus. E aqui tem que entender a sua posição e a sua estatura física. A posição de Zaqueu, para entendermos melhor a história, é que Zaqueu era considerado um traidor. Zaqueu era de família conhecida em Israel. Era um homem proeminente, sábio, estudado, capacitado, porque ele foi escolhido pelo invasor e se deixou comprar pelo invasor para cobrar impostos de seu povo. Ele era um homem de muitas capacidades. Imagina você naquele tempo que o estudo era muito sedimentado e compartimentado para aqueles que tinham condições. Ele foi treinado, educado na matemática, na contabilidade, nas leis de Israel. Era como se tivesse um nível universitário de contabilista naqueles dias. E por isso mesmo ele foi cooptado pelo Império Romano para cobrar os duros impostos de seu próprio povo. Então Zaqueu não andava descoberto de uma unidade de soldados militares do imperador de Roma. Se ele quisesse chegar até Jesus usando da sua condição, ele iria dispersar a multidão, e ele iria conseguir, pelo seu status e sua posição, chegar até Jesus. Os soldados poderiam fazer isso por ele, porque ele andava escoltado. Era ele quem cuidava da tesouraria dos impostos de Roma, naquela região de Jericó. Era um homem importante. Imagina, tem pessoas que são muito altas, são vistas, comumente no meio de multidão, mas quando também a pessoa é muito baixa, todo mundo sabe quem ele é. E todo mundo sabia quem era o cobrador de impostos, e tinha um nojo, ele era considerado uma escória de traição. Judeu que subjugava o seu povo para cobrar impostos para o ofensor, para aquele povo que os estava dominando, um povo estrangeiro. Então ele era considerado pária para o povo, mas era protegido de Roma, não é? Era um homem capaz para fazer as coisas, mas ele decidiu ver Jesus, irmão, sem usar a sua posição. Ele usou a sua condição. E aqui é que está o segredo. No domingo próximo passado, aqui nós compartilhamos que Deus não olha o exterior, a estrutura física do homem. Deus olha o coração. Marcelo compartilhou isso aqui no domingo próximo passado à noite, quando falou de Davi. Então nós temos que ter um entendimento isso, que na sua condição, Zaqueu decidiu ver o Senhor, e na sua condição ele achou que ele ia passar despercebido. Já viu quando acontece alguma coisa grande, alguns movimentos, eventos enormes, que trazem alguma influência ou comoção popular? O que é que acontece nos lugares? Tem gente que sobe no telhado, tem gente que fica nas sacadas dos prédios, não é? Tem gente que sobe nas árvores, porque tem muita coisa, quer ver, porque a multidão impede. E às vezes não é nem gente de pouca estatura, não, é de condição de chegar próximo. Pouco tempo atrás eu fui acompanhar a Thalita no Jesus Vida Verão, e vou dizer para vocês, maravilha, glória a Deus, mas é uma multidão enorme de gente, e para você chegar perto é difícil. Mas eu percebi lá quanta gente estavam nas sacadas dos prédios na praia da costa, assistindo o evento de camarote. Você imagina, tinha gente tomando refrigerante,
lá louvando a Deus da sacada. Eu falei, puxa, alguns até pensando eu estava no ar-condicionado, e a gente numa quentura daquelas na areia, né? Aproveitando a oportunidade de estar no lugar alto para ver melhor. Era a condição. E Zaqueu usou essa condição, não se importou com o que iriam falar dele. A questão toda é que ele tinha sede de conhecer Jesus. Mas interessante disso aqui, ele sabia que tinha a condição cerceada, limitada, tinha sede por ver Deus, mas ele não sabia da correspondência de Deus para com ele. Irmãos, nós podemos ter condição limitada, nós podemos vir a ter todos os embates, todos os obstáculos para chegarmos ao Senhor, mas se você tem sede de Deus, Deus vai romper com os obstáculos para oportunizar você estar com Ele. E foi isso que o Senhor fez com Zaqueu. Jesus poderia ter passado por todos os lugares e outros lugares. Inclusive aqui nós temos que fazer uma análise de como o Senhor rompeu para estar com Zaqueu, porque o Senhor não era muito favorável à figueira que não dava fruto, a figueira brava, e o sicômoro é uma figueira brava. Então lembraram-se que um tempo atrás, quando Jesus passou próximo a uma figueira brava, ou seja, aquela que não produz fruto, o que ele disse para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Mas naquele dia, Jesus não foi procurar o fruto da figueira, ele foi procurar o fruto de Deus que estava na figueira, e era a vida de Zaqueu. Diga à pessoa que está ao seu lado, a sua vida pode ser fruto de Deus. E o Senhor encontrou. Então Jesus foi propositadamente em direção à figueira, e passando lá, viu o Zaqueu pendurado lá. Posição para Zaqueu que era uma posição de constrangimento, porque um homem do status dele, um cobrador de impostos, provavelmente os soldados estavam embaixo ainda, né? Estava ali próximo, porque tinha que guardar o homem, era o homem do dinheiro do império. E ainda Jesus chega, desce daí, moço, desce depressa. Ouviu um comando do Senhor e obedeceu. Então, quando temos um encontro com o Senhor dessa forma, sedentos por Deus, nós somos confrontados com a nossa condição e posição, para ir para onde Deus manda e o que Deus quer. Zaqueu decidiu ir para cima de uma árvore, e o Senhor decidiu em ir para a casa dele. Algo que ele nunca, mas jamais considerou e nem mesmo sonhou. Jesus na casa dele. Pois Zaqueu conhecia quem eram os mestres, quais eram as exigências dos rabinos de Judá. Jesus era um rabino, era considerado um mestre, um senhor. Todos chamavam de mestre. E nessa condição, ele sabia que os mestres não iam aonde estavam as pessoas, eles iam onde eles queriam, e quem quisesse que fosse atrás deles. Era diferente. Veja você que quando João Batista, que era considerado um rabino, um profeta, começou a pregar acerca, inclusive, do próprio Cristo, chamando o arrependimento, a Bíblia fala que ele começou lá no deserto, depois do Rio Jordão, nas terras de Zebulon. Agora imagina um negócio desse distante, mas todos saíam da cidade de Jerusalém e iam até ele para ouvi-lo. E depois de tomarem uma decisão pela mensagem, se subordinavam ao batismo que ele executava no Jordão. João Batista não entrou na cidade, não entrou na casa de ninguém. Quem quisesse ouvir Deus, que fosse atrás dele.
Veja aqui, irmãos, que nós temos um entendimento mesmo, como compartilhei aqui no início da palavra, equivocado de como são as coisas. Quem tem sede, vai até a água. E o próprio Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Estão entendendo, irmãos? Por isso que nós precisamos estar no templo. É por isso que nós precisamos ir em direção ao Senhor. É por isso que nós precisamos nos curvar ao Senhor e executar o nosso tempo sozinho com Deus. É por isso que nós precisamos ir atrás do discipulado. É por isso que nós precisamos de amor e cuidado. Mas você precisa ter sede de Deus. E olhando para Zaqueu, mesmo pecador, mesmo, desculpa o termo aqui, não é o adjetivo para ele, traíra de seu povo, não é? Corruptor, ele ainda tinha sede de Deus. Então não é o pecado que nos impede de ter sede de Deus, não é a nossa condição que nos impede de ter sede de Deus. O que impede de ter sede de Deus é a sua decisão. Ou nós temos ou não temos, ou queremos Deus ou não queremos Deus. Ontem eu estava analisando acerca de alguns incrementos para essa mensagem que Deus me deu durante a semana, e eu estava pensando exatamente isso no meu tempo com Deus, assim, como a gente às vezes, nós olhamos para uma pessoa e vemos assim, olha, essa pessoa tem todas as condições, tem todas as características para ser um chamado de Deus, para ministrar a palavra, para ser um líder de excelência, mas sabe o que acontece? Nós não vemos sede de Deus nela, porque o próprio Senhor não olha o exterior, mas Ele olha o coração. Então não é da aparência, não é da forma, não é da capacidade, é o que Deus sabe. E quando temos sede do Senhor, nós vamos atrás dele. Nós não perdemos as oportunidades, nós tomamos decisão por enfrentar os desafios. E os desafios são grandes mesmo. Nenhum dos chamados do Senhor tiveram baixo desafio para estar com o Senhor. Eu quero trazer aqui a nossa memória, um homem chamado Gideão, está lá no livro dos Juízes. Ele foi chamado pelo Senhor para ser um libertador de Israel. Mas qual era o problema de Gideão? Gideão era aquele que era o arrimo de família. Sabe o que é o arrimo de família? Aquele que sustentava a família. Era nele que estavam depositadas as condições e a sobrevivência da sua casa. Ele tinha uma junta de bois e arava a terra. Deus o chamou, nós sabemos todas as provas que ele fez, do novelo de lã molhado, da chuva fora do novelo molhado e vice-versa, né? Aquelas provas que ele fez, e a condição que ele tinha, e o que ele fez? Para não voltar atrás, para aceitar o desafio e romper, e ir executar o que Deus fez por ele. Nós sabemos o milagre extraordinário, que somente com 300 homens escolhidos de Deus, que lamberam a água, e que ele conseguiu vencer a guerra, se tornou de um arador, agricultor, a líder de Israel, de seu povo. Olha como Deus pode fazer isso, ó. Tirar o sujeito lá do campo, onde todos estão esquecidos, e levá-lo ao trono, como fez com Davi, de cuidar de ovelhas e colocá-lo no trono. A mesma coisa com aquele homem, transformando em um profeta do Senhor, em um homem de Deus, em um juiz de Israel, é que ele matou os bois do arado, usou o arado como lenha, queimou, retalhou os bois, fez uma adoração ao Senhor e comeu o resto, para não ter nenhuma tentação de voltar atrás. Irmãos, às vezes nós precisamos romper com os desafios de tal forma que venhamos a romper, inclusive, com a trajetória, com os planos que nós tomamos para a nossa vida. É preciso, às vezes, romper de tal forma que você vai falar: não vou aceitar e não vou fazer isso, eu vou para outra coisa, não sei nem o que vai acontecer de mim. Rejeitar, às vezes, uma grande oportunidade, uma grande saída, um grande projeto pessoal, para estar com o Senhor.
Vocês sabem, eu já contei isso aqui várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de ser médico, mas o meu firme propósito sempre foi ser líder, ser pastor. Mas se eu tivesse decidido por ser médico, provavelmente eu não estaria ministrando em uma igreja. Eu seria médico. Mas na hora da decisão eu falei, não vou ser médico. Eu já decidi, eu vou ser médico espiritual. Trabalhar como médico dos médicos, mas não como médico das pessoas, física. É uma decisão que mudou a minha história. É ou não é verdade? Eu nem sei o que poderia ter acontecido se eu fosse médico. Imagina você ter uma oferta de ter seu estudo de medicina patrocinado, não é? E abrir mão para ir para seminário, para estudar, para ser pastor. É uma carreira que não tem muito, né? Mas é sede por Deus, é cumprimento do chamado. Você vai romper com a sua história. Quando Zaqueu decidiu subir naquela figueira brava, ele estava rompendo com sua trajetória, estava rompendo com uma decisão de seu futuro. Ele estava dizendo, não mais vou ser cobrador de impostos, vou arcar com as consequências de romper com isso, romper com a vida antiga. Olha, irmãos, isso é muito sério, não é? É o que Deus espera de nós, romper com o passado, romper com a trajetória de traíra do reino, para ser aliado de Deus. E quando essa decisão foi tomada, as decisões ou as atitudes posteriores eram naturais para Zaqueu, não é? Ele rompeu com toda uma trajetória, uma tradição dos cobradores de impostos, decidiu chegar perto do povo, arriscar a vida, não é? Ouvir Jesus, se dar a Deus, e isso é tremendo. Então, após isso, olha as consequências da decisão primária de Zaqueu. Ouvir a voz de Deus, ele ouviu: desce, Zaqueu, porque eu vou para a sua casa. Receber ao Senhor em sua casa, porque ele poderia falar assim, não, Senhor, eu não vou para casa agora, eu tenho compromissos a cumprir. Provavelmente ele tinha uma rotina ou algumas coisas a fazer, mas ele já havia rompido com isso. Então, receber a Jesus e depois se antecipar às decisões. Ele decidiu pelo que ele já sabia. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós já sabemos o que nós devemos fazer. Nós já conhecemos como devemos proceder, mas nós não fazemos por rebeldia. Você sabe que precisa ser fiel ao Senhor. Você sabe que precisa ser fiel a Deus na plenitude da sua vida. Estar nos cultos, fazer sua célula madre, ter seu TSD, separar tempo para Deus, ser fiel nas suas finanças. Você sabe que precisa e deve, mas você decide ser rebelde. Você sabe que precisa compartilhar Jesus com as pessoas que vivem à sua volta, no trabalho, na família, porque nós precisamos fazer discípulos, mas não faz. Você sabe que precisa estar na célula, mas decide não estar. E às vezes nós colocamos algumas culpas ou desculpas em algumas coisas. É o trabalho. Zaqueu também tinha trabalho, tinha compromissos e eram severos. Ele poderia ter ido para a prisão pela decisão que ele tomou, mas ele decidiu. As consequências que vão acontecer depois da decisão por Deus, que ele pode ter certeza, todas elas serão benéficas, serão boas para você, porque quando decidimos pelo lado do Senhor, nós decidimos àquele que tudo pode, e Ele tudo pode, tudo é possível ao que crê. Ah, mas vou ter problemas no meu sustento. Não vai, pois o Senhor garantiu, nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você não vai passar nenhuma privação. Ah, minha família vai abandonar. Não vai, o Senhor vai trazer de volta a você, todos para a salvação, porque Ele cumpre com a sua palavra. Você segue o Senhor e Deus vai fazer os demais seguirem a você, mas nós precisamos ter uma decisão pela fidelidade. Zaqueu
rompeu para a fidelidade, ele decidiu pela unção de Deus. E aí, mas o que aconteceu? Ele decidiu, portanto, obedecer e viver, agora aqui é o destaque maior, viver a vida de arrependimento. E aqui eu preciso discutir um pouco para vocês o que é isso, que às vezes nós esquecemos. A vida de arrependimento é a vida na unção, é o tempo todo negando a si mesmo, é a vida de arrependimento. A palavra arrependimento quer dizer mudança de direção. Então, todas as vezes que eu me arrependo, eu mudo de direção do pecado para o Senhor, eu mudo de direção do meu eu, da minha decisão, para obedecer e estar com o Senhor. Eu mudo direção de me afastar de Deus para ir para a unção. Isso é a vida de arrependimento. A vida de um discípulo de Jesus é uma vida de arrependimento, constante decisão por permanecer no sinuoso e estreito caminho que leva à salvação. É a vida de arrependimento. Decididamente não me afastar, nem me deixar comprar, nem me vender para o caminho largo. Essa é a decisão. E quando nós estamos dessa forma, queridos, nós promovemos a salvação para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta. A salvação é nossa, a vida de Deus é a nossa vida. E dessa forma, as decisões que tomamos e a forma como vivemos, ela é diferenciada. Eu quero trazer aqui para vocês o conhecimento de um homem que trabalhou com John Wesley, foi parceiro dele, chamado George Whitefield. Whitefield tinha uma oração fervorosa, e ele orava o seguinte: dê-me almas ou tire a minha vida. Era a oração dele: dê-me almas ou tire a minha. Era constantemente esta oração de Whitefield. E o Senhor o fez e o promoveu a ser um grande ganhador de pessoas e discipulador, a ponto de sair da Inglaterra, onde ele nasceu, e ser levado para outros países, inclusive para a América, os Estados Unidos, para pregar o Evangelho. Mas olha a decisão que Whitefield tomou numa época dificílima, de poucos recursos, poucas condições, mas ele tinha 24 horas do dia. Quem tem 24 horas num dia e levanta a mão? Cadê, irmãos? Você não tem não? Todos nós temos 24 horas no dia, sim ou não? Mas a gente fala, mas eu não tenho tempo, não dá para mim. A questão toda é como nós vemos as 24 horas. Olha a decisão de Whitefield, eu quero trazer aqui para você. Ele decidiu desde jovem a seguinte: conscientemente entregar a Deus a sua vida, e estabeleceu com ele um plano de vida. E era o seguinte: ele se preparava com jejum, oração, e dividiu o dia dele em 3 etapas de 8 horas. 3 etapas de 8 horas. Na primeira etapa, porque nós sabemos que tudo que tem um reino de Deus é prioridade. Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a primeira etapa das 8 horas do dia de 24, ele disse, é de Deus. Então eu vou tirar meu tempo sozinho com o Senhor, e tempo para estudar as Escrituras, 8 horas por dia. Depois ele disse, não adianta eu ter tempo sozinho com Deus, se eu não tiver tempo para me cuidar. Então, a segunda hora, às 8 horas, a segunda etapa, para dormir, descansar e para comer. Ponto. Terceira etapa de 8 horas, trabalhar com o povo e para o povo. E aí eu percebi, nós só temos desculpa quando falamos para Deus que nós não temos tempo. Todos nós podemos trabalhar com o povo e para o povo. Ou seja, ele não deixava de trabalhar, mas quando ele estava trabalhando, era o tempo todo trabalhando com o povo, levando a palavra de Deus. Tem gente aqui, irmãos, que relaciona com gente o dia inteiro. O dia inteiro. Serve as pessoas o dia inteiro.
mas não serve a eles o que é mais importante: Jesus. Você é cobrador, está no caixa ou no lugar onde você tem que estar, numa loja, você trata as pessoas bem, mas não fala do bem maior que é Jesus. Você compartilha o tempo todo relacionamento com as pessoas à sua volta, mas não fala do que é importante. Você trata feridas, mas não fala da cura da alma que leva ao céu. Você conversa, mas não conversa do que é importante. Sabe o que Deus está falando com você? Aproveite o tempo. Então, se você também ouvir os conselhos de Whitefield, sabe o que vai acontecer? Você vai ter tempo para estar com Deus. Planeje seu dia. Tempo de estudar, tempo de trabalhar, tempo de dormir tranquilamente, sem perder as noites, tempo para tudo. Quando temos a unção de Deus, é exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Jesus entrou na vida dele. E aonde Jesus entra, a transformação é completa. A transformação é plena. Você sabe qual é a situação, queridos? É que às vezes nós deixamos Jesus fora da porta da nossa vida. Ele está à porta, mas ele está fora. Como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele está nos oportunizando nessa manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele ceará comigo. Que Deus prospere essa palavra na sua vida, para que você continue tendo sede pela unção e saciar a sua sede. Deus tem grandes planos com você, para com você, mas só você pode decidir por isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Põe a mão assim comigo e ore. Senhor, repita comigo: Senhor, eu estou aqui essa manhã e abro meu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Se você tem sede mesmo de Deus e quer melhorar, quer crescer, quer estar com Ele, neste culto da família que você decidiu estar, é como subir no sicômoro. Ouça o Senhor falar com você. Decida também por descer e ir até Ele. Enquanto estivermos louvando, nós temos essa oportunidade, como sempre fazemos todas as manhãs. Nós vamos abrir oportunidade para você vir à frente, estarmos juntos em oração, nos ajudar. Vir à frente é você dizer para Deus: Senhor, eu preciso de sua ajuda, eu quero socorro. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. E aí você pode vir à frente enquanto nós louvamos, e nós vamos orar juntos e deixar Deus tratar conosco. Louvemos ao Senhor. Te amo, Deus.